Fratura por estresse do colo do fêmur. Fala aí pessoal, meu nome é João Rodolfo, sou médico ortopedista com especialização na área do quadril. E esse é um vídeo que é uma patologia rara, uma doença rara, mas que tem acontecido muito. É um vídeo sobre fratura por estresse do colo do fêmur proximal. Então fica nesse vídeo, ainda mais se você é corredor, manda para o grupo de corrida, manda para alguém que conhece que tá correndo aí, tá sentindo uma dor, que você pode estar ajudando essa pessoa prevenindo uma complicação grave para ela. Então fica até o final, vou dar algumas dicas e vou dar uma noção mais ou menos do que é, ok? Então o que é a fratura por estresse? A fratura por estresse não tem nada a ver com estresse de cabeça, assim, ela é uma fratura por estresse ósseo, tá? Que o osso, um osso normal, a princípio, ele não consegue se readaptar ao aumento de volume de treino, ao aumento da intensidade do treino. Então o osso ele começa a ficar meio inchado, assim, fica edemaciado, que a gente chama, e pode no futuro fazer uma fratura, um deslocamento até. Então a cada passo que você dá, o osso ele é constantemente remodelado, tá? Então, cada passo que você dá, o osso ele absorve um pouquinho e forma osso novo, absorve e forma osso novo. E tanto isso que o osso ele é uma das únicas partes do corpo que ela é constantemente renovada. Tanto é que lá no futuro, se você não cuidar da sua massa óssea, não fizer atividade física, isso pode evoluir por uma falta de osso, que daí é a osteoporose. Mas na fratura por estresse, seja por um aumento de volume do treino, aumento da intensidade, principalmente em corredores, a massa óssea ela não consegue reagir àquele volume de treino. Se às vezes não tem um descanso específico, alguma coisa assim, a massa óssea ela não consegue reagir àquele volume de treino, ele vai ficando inchado o osso até chegar uma hora que ele pode falhar. Pode acontecer em qualquer osso, mas mais de 90% é nos membros inferiores, que é onde a gente tem mais carga, né? Mais carga no dia a dia. Principais ossos é a tíbia, que é o osso da canela. O pé pode acontecer, mas região lateral, que é o quinto metatarso, ou no segundo metatarso também. E o terceiro, quarto local mais comum é no fêmur, tá? Mais especificamente no colo do fêmur, que é bem no encaixe aqui do quadril, tá? Eu já tratei fratura por estresse subtrocantérica. Então, deixa eu pegar meu modelinho aqui só para mostrar para vocês. Então, o colo do fêmur, esse aqui é uma pelve, uma bacia. Aqui é a cabeça do fêmur, aqui é a região trocantérica e aqui embaixo vai a diáfise do fêmur mesmo, metade do osso da coxa. Tá? O colo do fêmur é essa região aqui entre a cabeça e o corpo. Então, é o pescoço do fêmur, tá? Eu já tratei fratura por estresse da região trocantérica, da região subtrocantérica, que é bem mais raro, tá? Eu já tratei fratura por estresse do acetábulo, da bacia, do sacro, que é esse ossinho aqui atrás, onde senta, existe também, tá? Mas uma das mais preocupantes, e é o tema desse vídeo, é a fratura por estresse do colo do fêmur, porque essa aqui pode ter complicações devastadoras. A incidência é bem grande em corredores, tá? E a causa, como eu já falei, é uma carga repetitiva em um osso normal. Só de você andar, já passa uma carga ali no colo do fêmur, já passa uma pressão de 4,5 vezes o peso do corpo. Então, toda vez que você está andando, 4,5 vezes do peso do corpo está passando normalmente ali. Quando você corre, isso pode ir a partir de 8 vezes para cima. Então, como vai aumentando o volume de treino, às vezes se a musculatura não consegue se adaptar a isso, porque tem que ter um tempo normal de repouso, daquela massa óssea se readequar e principalmente a musculatura também absorver o choque para não ir todo o choque no osso. Então, se você aumenta muito o volume de treino ou se a musculatura está muito fadigada e ela não consegue absorver esse choque do peso no corpo, o peso passando ali na região, o osso ele vai sentindo, tá? Então ele vai ficando mais frágil até uma hora que pode formar esse edema e formar uma fratura. Então uma fratura por estresse é diferente de uma fratura por insuficiência, que é a fratura por osteoporose, que daí geralmente em paciente mais velho, que a massa óssea está diminuída, ou seja, um osso anormal. Então, são cargas, a fratura por osteoporose são cargas
cargas normais e um osso anormal, um osso mais fragilizado, que às vezes só de girar, de sentar, de levantar ou uma queda da própria altura pode quebrar o osso. Não, a fratura por estresse é cargas anormais e um osso normal. E eu até tenho um vídeo aqui sobre as principais atividades físicas para você evitar a osteoporose. E quais são os fatores de risco para uma fratura por estresse? É bem mais comum em mulheres, extremamente comum em quem quer iniciar uma corrida, em iniciantes no meio da prática esportiva de corrida, bailarinas, às vezes tem bastante, ou quem quer iniciar também um treino de alta resistência muito rápido, ou quem quer aumentar muito a distância muito rápido também, ou diminuir muito o pace. Tá? Alguns autores sugerem que se deva aumentar a distância em porcentagens a cada 10%. Ah, você quer aumentar? Ok. Aumenta 10%, ok, está se sentindo confortável, correndo bem, ok, aumenta mais 10%, aumenta 10%. E alguns autores sugerem que corredores iniciantes não devam correr mais de 160 km nos primeiros 3 meses. Então eu atendo muita gente que começou a gostar de correr, corre, tá indo um monte, bem, de repente, uma fratura por estresse. A corrida em terreno duro também, o terreno duro é muito choque, muito impacto, acaba sobrecarregando também mais a região do colo do fêmur. Tá? E o solado do tênis, se ele tiver muito gasto, ele também não vai absorver o choque e vai transmitir mais choque para a cabeça do fêmur também. Pacientes com dietas restritivas, tá? Sem a absorção de cálcio na dieta, de proteína, de nutrientes, alguma dieta restritiva pode favorecer a fratura por estresse. Fumantes também pode favorecer a fratura por estresse. Pacientes que têm baixo nível de vitamina D, não se expõem direito ao sol, então vitamina D a gente não é muito pouco que é absorvido pela dieta, né? Mais exposição solar. Então a gente que mora aqui no sul, por exemplo, tem baixo nível de vitamina D normalmente, então também é mais comum. Outra causa grande, mulheres que não menstruam, existe até a síndrome, a tríade da mulher atleta. Tríade da mulher atleta é a mulher que não menstrua, que tem algum distúrbio alimentar, ou seja, alguma restrição da dieta, tanto por dieta mesmo, ou algum distúrbio que não come direito, e com baixa densidade óssea. Então pode favorecer tanto a fratura por estresse quanto a fratura por insuficiência, que é a osteoporose. Tríade da mulher atleta deve ser investigado pelo nutricionista, pelo nutrólogo, pelo médico do esporte, que a principal coisa é a prevenção. Alguma alteração de alinhamento dos membros, joelho mais para dentro, que é o joelho valgo, uma torção do fêmur mais para dentro, também pode favorecer a fratura por estresse, a pisada também. Então, várias coisas que podem ser avaliadas pelo médico do esporte. E uma das principais causas de fratura por estresse, já ter tido uma antes. Ou seja, às vezes o paciente já teve uma fratura por estresse do pé, da tíbia, tratou, voltou a correr, voltou meio na louca e daí quebrou o colo do fêmur. Daí às vezes tem uma complicação mais grave. Como é que é o diagnóstico dela? Como é que são os sintomas? Então é uma dor que começa no treino e inicialmente é só no treino e melhora o repouso. Daí volta a treinar, volta a dor. Ela vai aumentando devagarinho, aos poucos, até chega uma hora que o paciente está com dor no repouso. Está com dor no repouso, muitas vezes começa a bancar, e no quadril, e daí depende da localização da fratura, né? Mas no quadril, no colo do fêmur, é geralmente na região aqui da virilha, em volta do quadril, bem na junta, onde dobra a coxa, né? O paciente às vezes fala que tem uma dor na virilha, às vezes pega a mão em C assim e fala que tem uma dor em volta do quadril, às vezes até uma dor glútea, tá? No osso sacral vai ser uma dor bem glútea, fratura por estresse dos ramos aqui é uma dor bem mais anterior, no pubis às vezes pode ter, tá? E no fêmur aqui às vezes é dor na coxa mesmo. Então com esses sintomas, geralmente é solicitado um exame de imagem. A radiografia, ela é útil, mas às vezes no começo ela não vai pegar. A radiografia vai pegar mais quando é uma alteração mais crônica ou já está remodelando. Tá? Então no começo é bom para ver que não tem nenhuma coisa mais grave, mas inicialmente ela é normal. A tomografia inicialmente também é normal,
tá? Porque às vezes só mostra um edema ósseo, inchaço no osso e a tomografia não pega isso. Então o exame padrão ouro para diagnóstico é a ressonância. Ressonância magnética, ela vai pegar desde o comecinho da fratura, desde o inchaço no osso, até mostrar alguma linha de fratura e a extensão da linha de fratura. Então a ressonância magnética é o padrão ouro. Eu tenho aqui algumas imagens. Então essa primeira imagem mostra um quadril esquerdo, lembra sempre o paciente olhando para mim, né? Então, lado esquerdo, a cabeça do fêmur tá ok, bem no colo, bem nessa areazinha aqui do pescoço do fêmur, tem essa região esbranquiçada. Essa região esbranquiçada, vou colocar uma flecha aqui, é o edema ósseo, tá? Vocês já vejam que do outro lado, não é o mesmo paciente, tá? Eu peguei essas fotos de meu arquivo pessoal. Do outro lado, é um outro paciente que também tem um edema ali, uma área branca, e no meio, bem no meio, eu vou colocar uma flechinha ali, tem uma área preta. Essa área preta já é uma área de fratura. Uma fratura pequena, tá? Eu já vou falar depois da área de compressão e área de tensão, que é importante. Uma fratura pequena, com bastante edema ali, bastante inchaço. Uma fratura por estresse do colo do fêmur na região de compressão. Ok, feito o diagnóstico, vamos tratar. Tratamento, a primeira coisa é tentar identificar a causa, tá? Então, tentar identificar a causa para a gente retirar essa causa, ver uma avaliação metabólica da paciente, ver como é que estão os níveis de vitamina, ver como é que está a excreção de cálcio na dieta, fazer uns exames gerais para dar uma olhada na parte metabólica e tratar a fratura. O tratamento da fratura envolve muito a região que está fraturada e o perfil do paciente. Qual que é o grande risco, principalmente da fratura do colo do fêmur? É essa área desviar, ou seja, completar a fratura e desviar. Porque chega nutriente ali pela cabeça do fêmur, pelo colo. Então, se essa fratura quebra e desvia, perde a circulação para a cabeça do fêmur e pode dar uma grande complicação, que é a osteonecrose, que eu tenho até um outro vídeo sobre osteonecrose. Pode também não consolidar, dependendo da área. Então, não colar o osso, tá? E se ela desviar, ela tem um retorno muito mais difícil para o esporte. Então, o ideal é que a gente comece a tratar precocemente, cedo, que vai ter uma evolução melhor possível. Então, no colo do fêmur, que é uma área de maior risco, né, sempre para a fratura do fêmur, existe uma área que passa a carga. Então, quando você pisa, a carga ela passa sobre essa região de dentro aqui, que é a região medial, tá? E tem uma outra área que é uma região. Então aqui é chamada região de compressão e aqui é região chamada de tensão. Como a carga ela passa por aqui, essa outra área ela tende a se distrair, se sair, tá? Então a carga aqui ela é em forças contrárias. Não sei se deu para entender direito, mas todo osso ele tem uma região que passa carga, chamada área de compressão, a carga está passando ali, e outra área que o osso ele está só se adaptando ali para manter essa carga passando aqui. Então é região de compressão, região de distração. Região de compressão geralmente tem uma boa evolução, porque é onde passa a carga, a gente só restringe um pouco ali a atividade física e tende a consolidar. Áreas de tensão já não tem uma boa evolução. Essa pode ser necessário um tratamento cirúrgico. Então, o tratamento cirúrgico a gente vai pensar mais em áreas de tensão, que nem essa parte lateral do colo do fêmur, ou se está cometendo mais de 50% do colo do fêmur, também a gente vai pensar no tratamento cirúrgico. Eu já vou falar do tratamento cirúrgico. Primeiro, o tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? Diagnosticado, retirada a causa, vendo se não tem nenhum distúrbio metabólico, a gente diminui a intensidade do treino, tá? Eu não gosto de tirar a carga totalmente, tipo, colocar o pé pro alto, assim, sabe? Porque passa mais pressão sobre o quadril você deixando o pé no alto do que você encostando o pé no chão. Então, dependendo do paciente, se é um paciente, por exemplo, que eu já tive uma paciente que ela era ultramaratonista, corria 100 km em provas. Ela fez uma fratura por estresse numa prova. Eu falei pra ela, a gente precisa diminuir a intensidade disso. Dela, tipo, uns 5 km. Eu falei,
talvez para você diminuir a intensidade é correr uns 5 km. Então para ela eu liberei isso, mas ela é exceção. Grande maioria dos pacientes, só tem dor quando corre, não tem dor no dia a dia, a gente consegue liberar para fazer uma bike, fazer natação, caminhar normalmente, só talvez não dê para correr. Tá? Paciente que corre só 5 km, não tem como liberar para correr. Entende? Então é diminuir a intensidade, o volume do treino, fazer com que esse osso ele consiga repousar, consiga passar carga ali, mas aos poucos fazer um fortalecimento dessa região para ele poder cicatrizar. Não, tá muito doloroso, tá doendo no dia a dia, tá doendo para caminhar, o paciente está mancando, daí talvez é necessário muletas. Mas mesmo assim eu não gosto, minha opinião, tá? Eu não gosto de tirar o pé do chão do paciente. Muletas, mas vai caminhando, pisando devagarinho, só para tirar um pouquinho da pressão do quadril. Tá? Eu acho que vai mais carga, eu acho que sobrecarrega mais o quadril você tirar o pé do chão. Então vai pisando devagarinho, muletas. Quanto tempo? Tá? Ou de muletas, ou desse primeiro tratamento que é diminuir a carga. Em média, umas 4 a 6 semanas. Tá? 4 a 6 semanas. Se o paciente estiver bem, sem dor, aos pouquinhos vai tirando as muletas. A muleta é mais para controle da dor mesmo. Tá? Ou 4 a 6 semanas, o paciente está só fazendo bike, natação, atividade na água, caminhando. Tá bem, a gente já pode começar para a fase 2. Fase 2, o paciente tem que estar pelo menos 2 semanas sem dor para fazer as atividades normais do dia a dia. Começando 2 semanas sem dor, que geralmente é num período de 4 a 6 semanas, a gente começa já uma preparação para a corrida. Então aí que talvez entre bem a fisioterapia. Tá? Fisioterapia para você fazer um fortalecimento do core, do abdômen, fazer uma avaliação da marcha, fazer uns treinos já para começar umas corridas e talvez, dependendo do nível do paciente, talvez já dê para começar um retorno gradual à corrida. Então o retorno gradual à corrida vai variar entre 3 a 6 semanas, inicialmente voltando 30% a 50% do que corria antes. Então 30% a 50% da distância, 30% a 50% do pace e vai aumentando 10% por semana. Então vai devagarinho, voltando devagarinho, tá? Não é para voltar tudo de uma vez, senão vai fraturar de novo, ou se ele não vai conseguir repousar. Então vai aos pouquinhos deixando a musculatura ir reforçando, tá? Para a musculatura e absorvendo o choque e o osso conseguir se remodelar. Em torno de uma média, tratamento total é 6 a 12 semanas, ok? Talvez a gente precise adicionar uma vitamina D, um cálcio, daí depende dos exames de sangue, ou às vezes não precisa nada, só o repouso mesmo. Em torno de 6 a 12 semanas o paciente já vai tá voltando às atividades normais, ok? Se falha, não conseguimos tratar, continuou com dor, ou voltou a correr e voltou com dor, daí às vezes é necessário só radiografia, ou às vezes é necessário repetir a ressonância, tá? E tá com dor, daí talvez uma indicação cirúrgica. Em casos, que nem eu falei, uma fratura por estresse na região de tensão ou mais de 50%, é indicação cirúrgica imediata, tá? Ou em casos que falha o tratamento conservador, também está indicado um tratamento cirúrgico. Como é que é o tratamento cirúrgico? Pode ser feito de várias formas, cada médico tem a sua preferência. Minha preferência geralmente é 3 parafusos canulados, que eu vou mostrar uma foto aqui. 3 parafusos canulados para fixar esse colo do fêmur, dessa foto. Ou então uma placa chamada DHS, que é esse parafusão ali com uma placa acoplada no fêmur, que pode ser necessário ou não um parafuso ali para estabilização. Então são 2 tipos de fratura tratados cirurgicamente, em que a recuperação é bem parecida com o tratamento conservador, o tempo assim, ou até às vezes um pouquinho mais rápida, porque estabilizando ali já melhora bastante a dor. É umas 6 semanas para o osso consolidar bem, e depois a gente vai voltando gradualmente à atividade física. As principais complicações da fratura por estresse. A primeira é deslocar essa fratura, então, ou seja, ela estava ali encaixada e ela deslocar, que nesse deslocar o paciente vai sentir uma dor intensa, não vai conseguir pisar, tá? Vai ser muito difícil para pisar, vai sentir uma dor bem intensa e correria, vai para o hospital e tem que fixar de urgência e emergência essa fratura.
porque por causa da osteonecrose. Então a osteonecrose, que eu já tinha comentado, é uma interrupção dos suprimentos para a cabeça do fêmur. Então passa duas artérias, que é onde leva o sangue, leva os nutrientes lá para a cabeça do fêmur. Se rompeu aqui para a circulação da cabeça do fêmur, ela pode necrosar, ela pode morrer. Daí é uma futura prótese de quadril. Então, para evitar isso, diminuir o máximo possível o risco de um deslocamento, tá? Só pela fraturinha por estresse já pode machucar as artérias, então é um acompanhamento de pelo menos até 2 anos após a fratura, para ter certeza que não teve osteonecrose. E se ela deslocar, tem um risco muito maior. Se tiver uma osteonecrose, é bom um tratamento precoce também, para tentar salvar essa cabeça do fêmur, mas se evoluir, pode ser necessário uma prótese no futuro. E aí as complicações inerentes à cirurgia, né? Que pode ter uma infecção, mas é bem raro, ou seja, uma bactéria entra ali. Pode ter alguma trombose, mas também é raro porque a gente libera para pisar logo depois. E a osteonecrose pode acontecer mesmo com a cirurgia. A cirurgia ela não exclui o risco da osteonecrose, porque é mais derivado do trauma ali do que da própria cirurgia. Então, pessoal, fratura por estresse, um diagnóstico raro, mas acontece bastante, tá? A melhor maneira é sempre a prevenção. Então manda para os seus colegas que correm, fazem atividade física, estão com uma dorzinha ali no quadril, no psoas, ali, está incomodando. Tá? Então a melhor maneira é a prevenção sempre. E se acontecer, a gente tem que tratar o mais precoce possível para evitar alguma complicação. Ok? Espero que tenham gostado. Deixem suas dúvidas, comentários aqui embaixo. Me segue nas redes sociais. Curta esse vídeo e compartilha. Valeu!